Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra do Senhor. São aqueles que andam instruídos, dirigidos, ensinados na palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que são prudentes, priorizando sua vida e seu viver na palavra do Senhor. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, Ele é o nosso guia, é o nosso pastor, é o nosso mestre, é o nosso guru, como também Jesus Cristo é o caminho para que a gente chegue a Deus, caminho único, exclusivo, pelo qual devemos andar se quisermos encontrar a Deus no final do labor desta vida, estar com Ele para a vida eterna. Jesus Cristo também, Ele é a porta. A porta é um objeto de acesso. Eu estou aqui nessa portaria onde eu trabalho, mas para que eu esteja nessa portaria, eu precisei passar pela porta, que é o objeto de acesso que me dá a portaria. Diante de Deus, só há um objeto de acesso. Para o homem estar na presença dele, estar nele e com ele. Só há um objeto de acesso. Só há uma porta por onde o homem tem acesso a Deus. Essa porta é Jesus. Só há um caminho que o homem vai seguir para encontrar a Deus no final do labor desta vida, estando com Ele na eternidade. Esse caminho é Jesus. Só há uma verdade absoluta para o homem se dirigir por ela, para não ir ao engano das mentiras de Satanás, pregada neste mundo, como se fosse verdade de Deus. A única verdade que você precisa conhecer para ter o entendimento de Deus, não é a verdade pregada em nenhuma religião. É a verdade que é o próprio Jesus. O que Ele pregou, o que Ele ensinou, para onde Ele apontou, para onde Ele nos instruiu, nos conduziu, nos orientou a ir para encontrar a Deus. Jesus Cristo, Ele é a luz que veio ao mundo, porque a humanidade estava em trevas, perdida do entendimento de Deus, obscurecida da verdade de Deus, escravizada na mentira de Satanás, onde a humanidade estava indo a juízo e a condenação, andando para o abismo sem volta, sem opção e oportunidade e meios de poder enxergar essa situação. Mas Jesus, Ele veio ao mundo. Ele diz na sua palavra que Ele é a luz que veio ao mundo. Essa luz veio para quê? Para tirar os que estão nas trevas, perdidos sem direção, indo contrário a Deus. Ele é a luz que nos dá o esclarecimento, que nos dá o conhecimento, que nos dá a direção para voltar e seguir o caminho para Deus. Jesus é luz nesse sentido. Foi aí que ele disse: eu sou a luz que vinha ao mundo, para que aquele que me segue e crê em mim não permaneça nas trevas. Permanecer nas trevas é permanecer perdido de Deus, perdido da verdade de Deus, perdido da direção de Deus, perdido do entendimento de Deus, andando na mentira do diabo achando que vai chegar a Deus, andando na mentira do diabo pensando que está em Deus, andando na mentira do diabo para o inferno pensando que vai para o céu, andando na mentira do diabo, o escravo dele, pensando que está em Cristo. Jesus é a luz que nos dá o esclarecimento, que nos ilumina o nosso entendimento para conhecer a verdade que está revelada para a humanidade no Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus é as boas novas de salvação que Deus proporcionou para o homem perdido, para que ele conheça o caminho de volta para Deus. Só que o trabalho do adversário da humanidade
o diabo, um ser espiritual que trabalha dentro de um governo das trevas, numa hierarquia, onde ele tem ao seu serviço legiões e legiões e legiões de demônios, que são espíritos que foram banidos da presença de Deus, que eram anjos, com a rebelião dos seres celestiais, encabeçada por Satanás. Esses seres perderam sua glória, seu corpo glorioso, sua habitação celeste, e foram expulsos, julgados e condenados da presença de Deus. Expulsos foram e perderam seus corpos celestiais e perderam a vida perfeita que eles tinham gloriosa com Deus. E hoje esses espíritos malignos, que são demônios, que foram espíritos que rebelaram-se contra Deus, recebendo a punição, o castigo e a sentença do juízo e da condenação, porque Deus, ele é amor, mas ele é a justiça. Os anjos pecaram, e diz a palavra de Deus, que Deus julgou o pecado dos anjos, que Deus encerrou muitos nas escuridões eternas, cadeias eternas. É o que Pedro vai dizer. O apóstolo Pedro vai pregar isso lá na sua segunda carta, no capítulo 2. Olha o que Pedro vai dizer. Eu quero que vocês conheçam essa verdade sobre a realidade dos seres espirituais, que eram anjos, e hoje são denominados como demônios, por causa da sua situação, que se encontram hoje perdidos da glória de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro vai pregar aqui, na sua segunda carta, no capítulo 2, para a gente aprender o que a palavra ensina sobre isso. Pedro vai dizer: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, teve um pecado cometido pelos seres celestiais. Esse pecado, no mundo espiritual dos anjos, pecaram contra Deus. A Bíblia revela isso. Se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, que é o inferno, cadeias, onde fica retido, preso, o ser que transgrediu contra Deus, até o dia em que será julgado para um destino eterno, aonde ele vai receber a sentença eterna. Então, a palavra de Deus vai dizer que os anjos que pecaram contra Deus, eles foram lançados no inferno, que Pedro vai dizer que são cadeias da escuridão, estando lá reservados, aguardando o dia do juízo. Meus irmãos, isso aqui é muito sério que a gente aprende aqui. Eu já parei aqui para poder explicar isso, que o povo precisa conhecer essa verdade, que a Bíblia nos revela. Rapaz, a Bíblia é maravilhosa para nos trazer ensino, e o povo mais perdido se detendo, perdendo tempo aí buscando revelação, vivendo movimento, vivendo cultos místicos, embriagados, possessos, ouvindo fábulas, fantasias, heresias. Precisamos pregar a palavra. Precisamos de homens que preguem o que a palavra está revelando. Não é homens que preguem o povo que rosa ungida, sal grosso, campanha, pacto, voto, vai mudar a vida de alguém. O que vai mudar a vida do ser humano é o conhecimento que o ser humano precisa ter da sua realidade, daquilo que Deus quer que ele conheça. O que vai mudar a vida do ser humano é isso. Vem ver, vem aprender, vem receber a revelação de Deus para a tua vida, daquilo que é importante tu conhecer, que Deus já revelou na sua palavra. Aqui, ó. Fica perdido aí nesse mundo maldito de Deus aí na religião, não. Esse mundo falso aí da religião que diz que é de Deus, tem o trabalho do diabo, o pai da mentira. Ele leva vocês à mentira. Vem conhecer a verdade para estar verdadeiramente no mundo de Deus, na vida com Deus. Sai desse mundo mentiroso que dizem que é de Deus, que as religiões levam o povo a viver escravizado dentro dos ambientes, ouvindo mentiras, formados em mentiras.
guiados e dirigidos em mentiras, colocando sua fé, sua vida, sua esperança na mentira. Vem para a verdade, vem para a verdade, vem para a verdade, irmão. Olha que revelação, que conhecimento importante que nós precisamos de ter. A palavra que nos dá esse conhecimento. A palavra que nos dá esse conhecimento. Eu estou lendo aqui na carta do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 4. Escuta o que Pedro vai dizer, ensinando, instruindo, advertindo, orientando os irmãos. Escuta aqui qual é a instrução. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, você acha que Deus vai perdoar os homens? Você acha que Deus vai perdoar os homens? Vou chegar aí. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, o inferno aqui não é a sepultura, o inferno aqui não é a terra, o inferno aqui não é o lugar para onde vai o corpo, que o diabo trabalha essa doutrina de demônios para ensinar as pessoas que o inferno é a sepultura, que a pessoa que morre fica lá inconsciente, sem noção, dormindo no túmulo até o dia da ressurreição. É mentira, tá? Vamos aprender com a palavra. Então Pedro vai dizer, advertindo os irmãos, nessa segunda carta, vamos trabalhar vamos parar aqui, que eu comecei para levar outro assunto, mas eu quero parar aqui, porque é aonde você precisa aprender. Isso é muito importante. Pedro vai dizer aqui na sua segunda carta, que Deus, advertindo os irmãos, não perdoou os anjos que pecaram contra ele. Antes, os reservou, lançando-os no inferno, que Pedro vai dizer que é a cadeia da escuridão, onde eles estão reservados para o dia do juízo. O dia do juízo vai ser o dia em que os homens que não se converteram a Deus por meio de Cristo e os anjos que pecaram contra Deus vão ser lançados na eternidade definida, que é o lago de fogo que arde com fogo e enxofre. É o lugar definido e eterno, onde a criatura, seja ela o ser humano que saiu do corpo, seja ela os anjos que pecaram contra Deus, vão estar eternamente padecendo nesse lugar, que é o lugar que representa a ira de Deus, a justiça de Deus, a vingança de Deus, a punição de Deus para o homem, para os seres espirituais que pecaram contra Deus. Pedro vai dizer, Deus não perdoou os anjos. Anjos são seres espirituais, seres pessoais. Anjo, que Deus aqui mostra, os anjos que pecaram, esses anjos aqui, são aqueles que a Bíblia revela, na rebelião, porque Deus faz questão de mostrar para nós, o que não poderia estar no nosso alcance, é Deus quem revela. Como é que eu ia saber que teve rebelião dos anjos contra Deus lá no céu? No céu que nós falamos não é o céu, esse infinito de espaço que nós vemos olhando para cima. O céu, onde os anjos habitavam, é o lugar que Deus preparou para esses seres espirituais. Nós, seres humanos, habitamos aqui na terra, que é o lugar que Deus preparou para nós habitarmos neste mundo, terra, mundo físico. Mas o céu é um mundo dos anjos. Os anjos têm o seu mundo. Os anjos têm a sua habitação, que é um lugar que Deus está muito além de qualquer céu. Deus está muito além de qualquer mundo que Ele criou, tanto o mundo dos homens, como o mundo dos seres espirituais. Deus está muito além. Ninguém alcança. Mas aí é outro assunto. Então, a palavra de Deus vai revelar que teve uma punição para os seres espirituais que pecaram contra Deus. A gente só tem esse conhecimento porque Deus assim revela. E Pedro vai usar esse exemplo
para que os homens não venham cair nessa situação de rebelião contra Deus. Porque Pedro vai dizer isso nesse sentido. Dentro desse contexto, Pedro vai mostrar que os falsos profetas que se rebelam contra Deus porque estão pregando heresias, estão pregando doutrinas que é contrário à de Cristo, estão pregando ensinamentos que combatem contra o Evangelho, estão pregando, estão levando o povo dentro de instruções, de ensinos que tira as pessoas do Evangelho. Isso é rebelião contra Deus. Esses falsos profetas que se julgam e se denominam homem de Deus, autoridade de Deus, pregando heresia, eles estão sentenciados ao juízo por causa da sua rebelião contra Deus. Esses tais que pregam esse evangelho anátema, esses tais que pregam essas mentiras em nome de verdade de Deus, esses tais que levam o povo a se perder da verdade do evangelho, são inimigos da cruz de Cristo, são anticristo, pregam contra a verdade do evangelho, combatem, falsificam, deturpam, contrariam a verdade do evangelho. O juízo de Deus para esses, eles podem estar hoje dentro de igrejas lotadas de pessoas, igrejas grandiosas. Eles podem estar hoje sendo venerados, adorados, idolatrados pela multidão dentro das igrejas deles. Eles podem estar cheios de dinheiro, ganhando muitos privilégios neste mundo, mas o que está reservado para eles na eternidade é o juízo de Deus. Eles não vão se livrar disso. Com toda a glória, com todo o grumor, com toda a multidão venerando eles, o que está reservado para esses homens é o juízo eterno. Porque estão se rebelando contra Deus, não se submetem ao Evangelho, contrariam o Evangelho, deturpam o Evangelho, adicionam e acrescentam outros meios e coisas ao Evangelho, tirando o povo da verdade do Evangelho. Nem eles entram, e o povo que segue a eles também não pode entrar, porque estão na mentira. Entrar na vida com Deus, no reino do céu, só por Jesus. Só entra no reino de Deus quem está guiado por Cristo na luz e na verdade de Deus. Não é quem está dentro de nenhuma igreja ou religião, guiada por nenhum líder, pastor, papa ou padre ou qualquer outro. Então Pedro vai dar um exemplo aqui da severidade de Deus, do juízo de Deus para os anjos. Aí Pedro vai dizer: será que vocês vão receber o perdão de Deus? Se Deus não perdoou os anjos, será que Deus vai perdoar os homens que pecaram contra ele também? Não, mas Deus é amor. O amor de Deus está em Cristo. Aprendam isso. E quem não recebeu o amor de Deus em Cristo, não tem amor de Deus não, amigo. Sai dessa ilusão, dessa mentira. Sai dessa conversa melancólica, emocionalista. Ah, porque Deus sabe que eu sou um pobre coitado. Ah, porque Deus sabe que eu sou tão carente. Ah, porque Deus sabe que eu sou tão humilde. Ah, porque Deus sabe que eu sou tão fraco. Se converte a Jesus não, amigo. Para tu ver o que é que tu vai receber de Deus, o que é que eu vou receber de Deus, o que é que a humanidade vai receber de Deus. Se não se converter a Jesus, ninguém vai ser livre do juízo de Deus, irmão. É a palavra que nos revela isso. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus, que é Jesus, tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O que tem é a ira de Deus sobre ele eternamente. A ira é o juízo, eternamente. A condenação eterna. Você está entendendo isso? Você quer ouvir a verdade para crer na verdade, para ter uma vida verdadeira com Deus? Ou você quer continuar ouvindo a mentira, sendo guiado na mentira, instruindo pela mentira, pensando que tem vida com Deus, e no final do labor desta vida aqui, quando você daqui partir para a eternidade, se você continuar nesse caminho de mentira, de engano, só pela satisfação que você vive, se você não se converter à verdade, o que vai ter lhe aguardando do outro lado, na eternidade, é juízo, é condenação, é ira de Deus, e é uma ira sem misericórdia. A misericórdia de Deus é agora, para quem crê e se converte a Jesus, para receber o amor de Deus, para receber o perdão de Deus, para receber a graça e a misericórdia de Deus, a partir de Cristo se convertendo a Ele. E Jesus vai dizer: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, não vai ser. Permanece condenado. O homem já está condenado. A humanidade precisa ter essa consciência. A humanidade precisa ter esse conhecimento.
Não, eu vou ser condenado se eu matar, se eu roubar, se eu fumar, se eu viver dentro da vida mundana. Eu vou ser condenado. Não, você já está condenado. Mesmo que você não mate, mesmo que você não roube, mesmo que você não fume, mesmo que você viva uma vida dentro do padrão de santidade e de justiça da religião, você está condenado. Eu estou condenado. Toda a humanidade está condenada. Precisamos crer em Jesus, conhecendo a verdade que é Ele e o que Ele pregou, e seguir para sair da condenação. Eu estava condenado, não estou mais. A minha vida já se fez nova. Por quê? Porque hoje eu estou em Cristo. Fui nascido para Deus. Fui tornado uma nova criatura. Aquele velho homem morreu com o pecado porque eu fui a Cristo e o meu pecado foi perdoado. O único meio de Deus receber o indivíduo, o ser humano, aprovado, justificado para a vida com Ele, é por meio de Cristo. Quando o indivíduo crê em Jesus com fé, com entendimento, não é da boca para fora. Não é crer em Jesus vivendo uma vida alienada dentro de uma religião. É crer em Jesus com entendimento, para ser livre e liberto da vida mentirosa, escravizatória da religião, que escraviza os outros em obrigação, compromisso, tarefas, sacrifício religioso, devoção religiosa. Quando a gente vai a Jesus com entendimento da nossa necessidade dele, do que ele fez no sacrifício da cruz, dando a vida dele ali, morrendo na cruz do Calvário por nós, quando a gente entende isso, automaticamente a gente recebe a justiça de Deus. E a palavra diz que nós somos justificados diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Você pode examinar nas Escrituras o que eu estou falando aqui. Você pode buscar o conhecimento que Deus nos dá na palavra. Não vá buscar a revelação de Deus dentro de igreja, para um pastor, para o papa, para o padre. Vá buscar na palavra. E se tem algum homem pregando, dizendo que é de Deus, se o que ele prega não é o evangelho de Cristo, esse não é de Deus. Ele é do diabo e está pregando doutrina de demônio para você. Saia da direção, do ensino, da instrução dada por ele. Não siga ele. Se aparta dele, amigo. Porque se tu continuar seguindo, alinhado, dirigido por ele, vai tu e ele para o inferno. Se não tiver ministrando para tu a verdade do evangelho de Cristo. É a palavra que nos ensina isso. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Seja quem for o indivíduo, se não traz o evangelho de Cristo, é anátema. Se aparta dele. Então, o homem só é justificado por Deus por meio da fé em Cristo. Não é de obra da lei. Não é de obra religiosa. Não é de virtude, de trabalho, de alguma coisa boa que você faça. É a palavra de Deus que diz. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26. Dá uma lidinha aí, amigo. Vai aprender de Deus na fonte. Direto de Deus na palavra dele. O homem só é justificado do seu pecado para poder ter a comunhão e a vida com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Quando Deus contempla lá dos céus, aonde ele está. Quando Deus contempla lá do alto para baixo, olhando aqui na terra. Quando ele vê um pecador arrependido, quebrantado, depois de ouvir a mensagem do Evangelho e se convertendo a Cristo, quando Deus ele vê este indivíduo, automaticamente sobre este indivíduo, vem a vida de Deus para ele, restaurando ele e levando ele a ser inserido no reino de Deus, dando a ele a certeza, a garantia, a segurança do perdão e da justiça de Deus, para livrá-lo do pecado, da ira e do juízo. É isso que acontece na realidade espiritual. E nós temos que aprender isso, irmãos. Nós temos que buscar conhecer aquilo que está revelado para nós, de Deus para a humanidade, aqui na palavra. Muita gente está se perdendo, buscando aprender de Deus, guiar-se por Deus, servir a Deus, buscando a Deus ali, aqui e acolá. Deus se encontra pela palavra. Eu só posso estar em Deus na palavra.
Eu só posso ser aceito por Deus se eu me dirigir a Ele pela palavra dEle. É a palavra dEle, irmãos. É a palavra dEle o alicerce da nossa vida. É a palavra dEle o lugar que nós devemos estar. É a palavra dEle, irmãos, por onde temos o conhecimento para chegar a Ele. Essa palavra é encarnada, que é Jesus. Essa palavra escrita, que é o que Jesus ensinou. Essa palavra que é o poder de Deus para libertar eu e você do poder de Satanás, que é a mentira, por onde Satanás prende a humanidade. Não entrega a tua vida para viver uma vida como se fosse para Deus, dentro do sistema religioso, na autoridade e no domínio dos homens do sistema. A tua fé em Deus, ela só vai ser aprovada pelo ouvir o Evangelho. A fé em Deus, ela é gerada pelo ouvir, e pelo ouvir o Evangelho. Não é por ouvir sermão religiosos dentro de nenhuma religião, para você se moldar a eles, viver escravizado com a sua vida formal, guardando e praticando, sendo devoto e consagrando o teu viver por meio deles. A tua vida de fé com Deus aprovada só vai ser real e verdadeira quando você ouvir o Evangelho e se converter a Deus pela direção do Evangelho, que vai te levar. Não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, não é a igreja de Mórmon, nem Testemunho de Jeová, nem budismo, nem espiritismo. A mensagem do Evangelho, a direção que o Evangelho nos mostra para ir a Deus, não é por meio de igreja nenhuma, não é por meio de religião nenhuma. O Evangelho nos mostra o caminho, a porta, a saída e o meio, por onde alcançaremos a salvação de Deus. Essa porta, essa saída, esse meio, por onde alcançaremos a salvação de Deus para a nossa vida, para que sejamos livres do juízo e da ira de Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é nele, é por ele, estando nele, não é por nenhum meio religioso e nem por nenhum meio de trabalho ou de vida centralizada, escravizada, robotizada, alienada, com a mente cauterizada, vivendo numa vida de devoção consagrada, centralizando o teu viver dentro de igreja, sobre a autoridade e o domínio de nenhum líder de igreja. É em Jesus e por Jesus, quando você ouve a mensagem do Evangelho e crê no que o Evangelho nos leva a ir, a seguir e a estar. E o Evangelho nos leva a ir, a seguir e a estar é em Jesus. Para que a gente alcance o perdão de Deus, irmãos. Para que a gente alcance a justificação de Deus. Porque ninguém vai ser livre do juízo de Deus se não se converter a Cristo. Ah, mas era tão bonzinho ele, rapaz. Eita, fulano morreu, ó. Mas fulano vivia na igreja. Eita, fulano morreu, ó. Mas fulano era pastor da igreja. Fulano não perdia um trabalho na igreja. Fulano morreu, ó. Eita, mas fulano era tão bonzinho. Ele ajudava as pessoas. Era uma pessoa boa. Está no céu, que Deus a tenha no bom lugar. Na tua visão mentirosa. É no teu entendimento corrompido. Que tu fala isso dentro do teu entendimento. Diante de Deus não é assim, não. Diante de Deus não é morreu e que Deus a tenha no bom lugar porque era tão bonzinho, foi para o céu. Diante de Deus, só quem vai ao céu depois da morte é quem está em Cristo. Não é quem foi bonzinho, não é quem viveu dentro de igreja, não é quem era pastor, padre ou papa ou algum líder ou algum membro de alguma religião. Para o céu só vai os que morrem em Cristo. Não é eu que digo, eu apenas transmito o que Deus fala na sua palavra, o que Deus revela. Você quer conferir isso? Abre a tua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados que morrem agora, porque estes descansarão dos seus trabalhos. Bem-aventurados que morrem no Senhor. Bem-aventurados que morrem no Senhor Jesus Cristo. Não é os que morrem nas igrejas. Não é os que morrem na vida de caridade. Não é os que morrem fazendo bem. Não é os que morrem sendo religioso. Não é os que morrem porque era pastor. Não é esses que vão para o céu. Bem-aventurados os que morrem no Senhor,
porque esses descansarão. Os que morrem no Senhor. Quem morre em Cristo, sua alma segue para o lugar de descanso eterno, aguardando o dia da ressurreição do corpo, que vai se dar quando Jesus voltar, para buscar os que vivos estão aqui, e nessa ocasião, os corpos dos que morreram vai ressuscitar glorificado, para que as suas almas, seus espíritos, voltem a habitar nesse corpo glorificado. É aí que vai se dar a ressurreição dos salvos, porque nessa ressurreição não é os ímpios que vai ressuscitar. Os ímpios só vão ressuscitar no dia do juízo. O dia da ressurreição dos salvos vai ser o dia da vinda de Jesus para arrebatar, levar, tirar deste mundo aqui os que aqui estão nele, perseverando na fé. Não é os que estão dentro de igreja, é os que estão em Cristo, que é a igreja de Deus, que Jesus vem buscar. E nesse momento do arrebatamento é que vai se dar a ressurreição dos salvos, do corpo dos salvos, que morreram salvos. Não é a ressurreição dos perdidos. Porque tem tanto teólogo aí, irmão, com título de doutor, de bacharel, de sábio, de intelectual. Tem tanta gente sábia, sabida, né? Que está pregando heresia, está distorcendo a verdade, está tirando vocês da esperança do Evangelho. Está colocando vocês a uma esperança numa vida aqui, neste mundo. Há uma esperança de paraíso na terra. Há uma esperança de que Jesus não vai nos levar para o céu. Que Ele vem e vai ficar aqui com a gente. Não. A esperança do Evangelho não é aqui na terra. Deixa eu te mostrar qual é a esperança do Evangelho. Olha aqui, ó. Olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses. Olha qual é a esperança do Evangelho. Olha por que é que temos que crer no Evangelho e aonde colocar a nossa esperança não é nas coisas da terra, é na vida no céu, porque o nosso futuro não vai ser aqui na terra. O nosso futuro está guardado com Deus lá no céu. Olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 1, olha o que diz o versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, tá? A fé em Cristo. E do amor que vocês têm para com todos os santos. O amor para com os irmãos, um com o outro. Não é o amor para uma igreja, denominação, nem para o pastor presidente, o líder dessa denominação. É o amor aos irmãos que estão em Cristo. Olha o que Paulo vai dizer agora no versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Não é na terra. A nossa esperança não está aqui na terra, irmãos. Não é vida de paraíso na terra. Não é vida eterna na terra. A nossa esperança está nos céus. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo Filipenses capítulo 3, versículo 20. Paulo vai dizer, irmãos, a nossa cidade está onde? No céu. De onde também estamos aguardando e esperando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esperança do cristão não é em paraíso na terra. Não é em vida boa neste mundo. Porque aqui Jesus disse, no mundo tereis aflições. E devemos suportar essas aflições, que Paulo vai dizer que é leve e momentânea. E não se compara ao que estamos para receber, não aqui na terra, lá no céu. A palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, que nós não devemos atentar para as coisas que se veem. Porque as coisas que se veem, elas são termináveis, temporárias. Nós temos que atentar para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. E aquilo que nós devemos atentar e colocar a nossa esperança é nas coisas que não se veem. E que coisas são essas que não se veem? É o que Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O que Deus tem preparado para nós, o olho não viu. Não chegou ao ouvido do homem. E nem tampouco pode o homem contemplar aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. O olho não viu, o ouvido não ouviu, e o homem não tem como contemplar isso. Está lá, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, versículo 9. É o que Deus tem preparado para os que o amam. Os que amam a Deus é os que estão em Cristo, seguindo a direção dele, guardando a palavra dele, que é Cristo.
com a fé firmada, alicerçada em Cristo. Como disse o próprio Jesus, Mateus 7:23, que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Esse está com a sua vida alicerçada na rocha. A vida com Deus tem que estar alicerçada na rocha. Essa vida com Deus alicerçada na rocha não é nenhuma igreja. A rocha é Jesus, a palavra dele. Aonde você tem alicerçado sua vida? Aonde você tem se apoiado? Em quem você tem se gloriado? Qual a tua esperança de vida com Deus? É por onde e por quê? É pela igreja porque tu está dentro dela, praticando, sendo devoto, escravizando tua vida lá em ordenança, obrigação, tarefa? Ou é porque você conheceu a Jesus e está guardando o que ele ensinou? Então a nossa esperança, irmãos, é no céu. Olha o que Pedro vai dizer também, porque tem aí gente vivendo uma esperança de um evangelho na terra, né? Eu conheci um irmão que disse para mim que a terra vai ser eterna. Ele disse, não, irmão, a terra vai permanecer eterna, vai ter gente morando na terra eternamente. Eu disse, meu amigo, a palavra de Deus nos ensina que só há dois destinos eternos. Não vai ter uma vida temporal depois do juízo. A terra não é eterna. O próprio Jesus disse que os céus e a terra passarão. A palavra de Deus revela que o céu que Deus criou e a terra com a sua palavra, com a mesma palavra, está reservada para o fogo eterno. A terra e as obras que nela há vão perecer. Perecer é deixar de existir aqui, irmão. Isso não vai mais existir. Esse mundo que Deus criou, o fim dele já está determinado. Porque Deus tem um novo mundo para aqueles que creram em Jesus, que é um novo céu e uma nova terra, que não é material, é espiritual, porque vamos receber corpo espiritual, não é para viver no mundo material, é para viver no mundo glorioso que Deus já criou para nós, que é espiritual. Os que morreram em Cristo vão para o céu, para o descanso eterno, para o novo mundo e a nova terra que Deus criou, que é um ambiente espiritual. Os que morreram sem Cristo vão para o juízo eterno, que é o lugar eterno, a eternidade sem Deus. E quem é que vai ficar aqui na terra? Quem é que vai ficar aqui na terra morando? Tem gente que ensina isso, né? Porque pega texto lá, a terra permanecerá para sempre, os que for de bom coração permanecerão na terra para sempre. Vocês têm que conhecer o contexto. Vocês estão ignorando o contexto. Esses textos que diz que a terra, os justos herdarão a terra para sempre, não está falando de eternidade, irmão. A eternidade é com Deus lá no céu ou sem Deus na eternidade sem Deus. A terra e as obras que nela há vão se desfazer, como está revelado lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 7 ao 10. Dá uma lidinha lá, irmão. Vai te conduzir, te guiar pela instrução da palavra. Não é pela teologia desses líderes, teólogos, pastores, papa nem padre. Vai aprender a maior teologia que é Cristo. Vai aprender de Cristo. A nossa esperança não é aqui na terra, é no céu. Olha o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Escuta aí o que diz a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não pode acabar, que está guardada para nós aonde? Na terra? No céu. A Bíblia diz que essa herança, que essa promessa, está guardada para nós lá no céu, não é na terra. Então, meus amados irmãos, vocês têm que crer na esperança do Evangelho. Crer no Evangelho não é para você ter sua vida de problemas neste mundo aqui resolvido. Crer no Evangelho não é para você ganhar casa, carro, ter prosperidade e ver tudo dando certo no teu viver aqui nesta vida. Porque isso não é realidade. Isso não é verdade. Isso é mentira que é pregada para você como verdade por esses pastores falsificadores da palavra. Inimigos da cruz de Cristo, que só pregam para vocês as coisas da terra. Tudo para eles é fazer vocês ter esperança de bênção, de vitória aqui neste mundo. Para que vocês dê dinheiro, para que vocês se mantenham nas igrejas deles, para que mantenham o funcionamento da renda e do lucro deles.
Vocês precisam conhecer a verdade. A esperança que Deus dá àqueles que creem em Jesus é para o céu. Agora é preciso crer em Jesus, amigo. Só vai herdar a vida eterna com Deus quem crê em Jesus, quem estiver em Cristo. E isso só pode acontecer pela mensagem do Evangelho que você precisa ouvir. Você está numa situação terrível, medonha e ignífera, horrível e tenebrosa. Porque essa é a realidade da vida de todo ser humano que ainda não se encontrou no caminho, não foi esclarecido pela luz de Deus. Essa é a situação de todo ser humano que está na mentira. Juízo e condenação eterna. Com tudo que ele viva neste mundo, com todo o prazer e satisfação, com toda a glória e com todo o glamour. Não adianta nada disso para a eternidade. Foi o próprio Jesus quem falou. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma é não alcançar a salvação. E a sua alma ir para a perdição eterna, para juízo e para condenação. Do que adianta tanta fama, tanto dinheiro, tanta riqueza, tanta prosperidade, que isso não leva o homem a Deus e nem traz paz e nem saúde na vida do homem. Só traz aflição, perturbação. E leva ele quando coloca, porque tem gente que coloca a sua vida, a sua prioridade nas coisas deste mundo. Esquecem da vida com Deus. Jesus, ele quer salvar a tua alma. O que importa é a eternidade. A vida aqui é temporal. O muito que a gente pode viver aqui ainda é 100, 80 anos. Se viver hoje, dessa geração, ninguém chega a 100 anos mais. A morte é uma realidade. A morte não é uma extinção. A morte não é um estado de inconsciência. A morte é a saída do indivíduo deste mundo para a eternidade, consciente, lúcido e sóbrio, existindo numa eternidade de juízo, de ira, de condenação, se não, enquanto estiver vivo, não aproveitar o chamado de Deus para ele alcançar a salvação. Depois da morte segue o juízo. Hebreus 9, 27. Aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus, enquanto têm oportunidade para se salvar, vão ser condenados por esse motivo. Porque não aproveitaram o tempo que Deus deu para eles crer na verdade e se salvar. É o que está escrito lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Serão condenados. Olha o que diz a palavra. Não é porque foram predestinados. Não é porque Deus não escolheu. Serão condenados porque não aceitaram o amor da verdade, por onde poderiam se salvar. Antes permaneceram na iniquidade e no pecado. E não aceitaram a verdade de Deus para se salvar. Por isso que serão julgados e condenados. Foi Jesus quem disse isso. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê, permanece condenado. Ele é a verdade de Deus, que precisamos crer para ser salvo. É Jesus, irmão. A condenação não é pelo determinismo de Deus. A condenação não é porque o indivíduo não foi bom, foi ruim. A condenação não é porque Deus não escolheu um e escolheu outro. A condenação para o homem é pelo motivo dele não ter dado ouvido à palavra de Deus, por onde ele poderia ser salvo, porque condenado ele já está. Mas Deus nos coloca um meio, um caminho, uma porta, para a gente ser livre dessa condenação e entrar no acesso a ele para a salvação. Mas o homem vai permanecer na condenação e ir para a eternidade sem Deus por não dar ouvido à verdade de Deus. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Jesus disse: se alguém não ouve as minhas palavras e não crê em mim, eu não julgo. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Quem vai julgar essa pessoa é a palavra que eu prego. Naquele último dia, o juízo vai ser por esse critério, por esse princípio. Quem creu será salvo, quem não creu condenado. E não tem outro meio não, irmão.
O juízo não é por boas obras. O juízo não vai ser principiado pela religião. Não, você vai ser condenado porque você não foi evangélico, você foi católico. Não, você vai ser condenado porque você não foi mórmon, você foi testemunho de Jeová. Não, você vai ser salvo porque você foi testemunho de Jeová, o outro não foi. Não, você vai ser salvo porque você foi católico, o outro não foi. O princípio do juízo de Deus não vai ser por nenhuma religião, por nenhuma virtude do homem, por nenhuma prática que o homem pratique boa para ser salvo, por nenhuma obra de salvação. O princípio da salvação, do juízo de Deus, vai ser pela palavra. Quem creu, isso é fato, irmão. Isso é realidade. É isso que a palavra de Deus revela. Quem nele crê, não será condenado. Mas quem não crê, permanece condenado. Essa é a verdade de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é para os que estão nessa ou naquela religião ou igreja. É para os que estão em Cristo. Então, meus amados irmãos, vamos entender o que é o Evangelho. Vamos conhecer o que o Evangelho nos informa. Vamos conhecer a direção do Evangelho, para nessa direção seguir, para encontrarmos verdadeiramente a salvação de Deus. Pela direção, pelo caminho, pelo meio que o Evangelho informa. Vamos despertar, irmãos, porque Deus não vai passar a mão em nenhum ser humano. Ah, mas era tão velhinho. Deus vai perdoar porque ele era velhinho, porque ele não fazia mal a ninguém. Ah, mas era tão coitadinho, desprezado pelos outros, humilhado. Deus vai perdoar ele porque ele era tão rejeitado pelo povo. Meu amigo, a verdade é, quem tem o Filho de Deus é quem vai ter a vida eterna com Deus. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida eterna. Sem Jesus, não há salvação. Deus colocou o meio. Quem entrar será salvo. Quem não entrar e permanecer fora, ou quem entrar e voltar deste caminho e sair desta porta, vai para a condenação, irmão. A condenação é um fato. Tu quer aprender mais de Deus? Tu quer receber a revelação de Deus? Tu quer ir numa vida verdadeira na direção de Deus? Sai desses movimentos de igreja. Sai desses cultos de igreja. Sai dessas atrações e entretenimento de igreja. Coloca a prioridade na tua vida de buscar conhecer e aprender de Cristo, que é por onde tu vai ser iluminado para uma vida verdadeira com Deus. Conhecendo e sendo liberto a partir de Jesus. Dedica a tua vida, consagra a tua vida. Não é nenhuma igreja ou religião vivendo dentro dela as atividades, as tarefas, obrigações, os cultos, a formalidade. Consagra a tua vida, devota a tua vida a Cristo pela palavra dele. E para isso, você precisa conhecer. Conhecer a palavra de Cristo. Estar em Cristo não é estar em nenhuma religião. Estar em Cristo é estar guiado por ele na palavra dele. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Muitos estão dizendo aí que é de Deus. Muitos estão dizendo aí que está em Deus, da boca para fora. Não adianta dizer que Jesus é Senhor e não está na palavra dele. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Está pensando que está no reino de Deus, na vida com Deus, é estar dentro de alguma igreja ou religião? Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Só aquele que guarda e faz a vontade do Pai que o enviou. E a vontade do Pai que o enviou não é que você esteja servindo a Ele dentro de igreja, escravizado e devoto em obrigação e tarefa de igreja. A vontade do Pai que enviou o Filho é que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho tenha vida eterna pelo Filho. João 6, 38 ao 40. Você precisa aprender de Cristo para encontrar a verdadeira libertação e a verdadeira vida com Deus, estando no caminho para Deus. Amém? Esse é o meu trabalho. Evangelista Wellington Ramos, compromissado com o reino de Deus, pregando a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo, o poder para salvar todos aqueles que estão presos no engano e na mentira. Pois a maior prisão de Satanás, por onde tem prendido a humanidade, destruído elas, é mental. É no entendimento corrompido. É tirando a realidade das pessoas. Levando as pessoas a viver mentira.
principalmente em nome de Deus. As pessoas estão vivendo mentira, estão se conduzindo na mentira e indo para a perdição. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só há libertação através de Cristo. Conhecendo, seguindo e estando em Cristo, você verdadeiramente estará liberto. Amém?